Eu estudei bastante. Eu fiz graduação, aí depois eu fiz mestrado na USP e sexta-feira agora eu vou defender minha tese de doutorado na USP também. Quer dizer, às vezes você pensa, uma parteira vai fazer um parto, uma enfermeira, mas assim, estudei bastante para fazer isso. Acho que a gente tem na berlinda. Né? É que eu acho assim, a gente tem que sempre, ainda mais quando é um assunto pouco polêmico. As pessoas pensam, é isso mesmo. Tem um monte de gente bicho grego que quer ter filho agora natural, não é isso? Por colegas meus souberam que eu ia ter filho e tal, e onde vai ser? Né? A pergunta clássica, esperando que a resposta seja no hospital. Eu falei, olha, vai ser em casa. A reação foi, você tá louco? Mas você como tá assim? Em que época? Aí você imagina a pessoa pensando, olha, ele vai fazer em casa porque ele quer economizar, ele mesmo vai fazer o parto, né? Imagina não é. Que é sem assistência, é um parto domiciliar assistido. Essa palavra faz toda a diferença. Quer dizer, vocês quando buscam um parto humanizado, saem pesquisando tudo. A grande maioria das pessoas que não estão grávidas ou que nunca pensaram nisso, parece um bicho de sete cabeças. Fala, gente, essa gente é tudo louca. Não sabem os riscos que se correm. Não, na verdade, para escolher um parto desse, a pessoa tem que estar muito bem informada, muito consciente, tem que se conhecer muito bem e confiar muito no profissional que vai estar com ela. Porque senão não dá certo. Então, eu atribuo isso a uma pesquisa muito grande, uma informação muito maior e uma consciência maior até de quem entrega o seu parto para um médico e nem pergunta nada, nem sabe de nada, não se informa. Não tem nem chance de optar. Não tem ideia. Se você fala, sabe o que é ocitocina, o que é o nitrato de prata no bebê? Não sabe. A pessoa não sabe. Nós sabemos disso. Eu tenho certeza que a Renata também sabia. Isso. Então, nós de fato somos protagonistas do nosso parto, quando a gente resolve ter um parto desse. A gente vai trabalhar, a gente vai buscar, a gente vai estudar. Responsabilidade. Sim, muita responsabilidade. Se cercando de todos os cuidados, de todo o conhecimento necessário, é natural que as pessoas falem que a gente não sabe. Ai, meu Deus, mas você não tem medo, você não está com medo de acontecer alguma coisa. E a segurança, é importante que a gente se sinta segura. E eu tinha muita segurança. Bom, eu volto já para a gente continuar o nosso papo. Por sinal, você em casa, você pode entrar em contato com a gente, mulheres@tvgazeta.com.br, para fazer a pergunta que quiser. Agora, vamos continuar o nosso papo sobre parto humanizado. E é legal que hoje a gente está vendo aqui a Luzinete e o Renato que optaram juntos por esse parto. Mas será que a grande maioria das vezes acontece isso com o casal? Com você aconteceu isso, Kátia, ou não? Seu marido também? Você fez a pergunta justo para mim. Ela regalou os olhos. Você fez a pergunta e eu fiz assim. Por quê? Porque justamente comigo aconteceu o oposto. Seu marido não queria? Não que ele não queria um parto normal, ou humanizado. Natural, mas quando você leva essa série de informações diferentes que as pessoas não estão habituadas, num primeiro momento, a grande maioria estranha. Meu marido ainda é engenheiro, super racional. Então, se você não levar todos os números, todas as estatísticas, tem que levar todos os números, todas as estatísticas. Senão ele já não dorme os 9 meses seguidos. Exatamente. Aí você levou, porque a gente vem aqui de um processo de estudar meses e meses. Nós fomos gestantes e mães, mas a gente leu e eu hoje só discuto esse assunto com quem pelo menos leu uns 10% do que eu li sobre o assunto até hoje, senão não vale nem a pena. E para ele eu precisei também levar bastante informação, demorou, quase levou toda a gravidez para ele aceitar as escolhas, para convencê-lo até pela opção de um profissional que pensasse da mesma forma, o que não é fácil, o que não são muitos. E que muitos médicos não aconselham também, né? Exatamente. Você tem que procurar um profissional que tenha a mesma linha de pensamento. Isso não só na escolha do parto, né? Quer dizer, em todos os momentos a gente tem que escolher profissionais que pensam da mesma forma que a gente. Né? Não só médicos, na escolha da escola dos meninos depois, quer dizer, é importante que a escolha das pessoas que estão ao nosso lado, em momentos de dor ou de felicidade, seja de acordo com aquilo que a gente acredita. Porque senão não faz sentido nenhum, né? Mas você conseguiu convencê-lo? Consegui. O que dificulta muito pra gente é que, primeiro, num país como o nosso que tem, em muitos casos, 90% de um índice de cesariana, então, muitas vezes você não tem na sua própria família, no seu círculo de amigos, uma pessoa sequer, uma amiga sequer, ou parente sequer, que tenha passado pelo parto. A grande maioria passou por cesarianas ou por partos normais, muito diferentes dos humanizados, partos traumáticos, em que a mulher é maltratada,
com excesso de intervenções que atrapalham o decorrer E que acaba natural. traumatizando essa mulher E também, né? traumatizam. E aí depois o que acontece? Essa mulher vai sair falando mal do parto, mas na verdade não foi o parto o problema, ela foi mal assistida, né? Mal orientada muitas vezes. Mal orientada. Até para ela saber qual é a parte informada. dela nesse momento é importante, né? Porque muitas vezes o profissional não fala, não conversa com a mulher. Fala, a hora que você não tiver a conversa. contração, você vai para o Vai acontecer na hospital. hora. Chega lá e fala, tá bom, e agora vai acontecer o quê? Ainda mais quando é o primeiro filho, que você A nem ansiedade está tem... lá em cima. Uma Não é? mulher tem que se informar, Tem que ser realmente. informada. Você sabe que uma curiosidade, que na Holanda, país de primeiro mundo, 40% dos partos são em casa. Mas dizem que esse número tem crescido justamente por isso, quer dizer, as mulheres estão O parto, buscando exatamente. a tranquilidade. E que muitas Parto vezes... sem intervenções. Até você, mesmo que você acabe optando por um hospital para ter o seu bebê, né? Que você faça num hospital, mas sem intervenção. Mas já é um ambiente que para muita mulher, ela não se sente tão à vontade. E talvez em casa ela Para consiga... mim seria impossível um parto natural no hospital. Você não... Porque eu ficaria nervosa, não gosto do ambiente, eu me sinto mal no hospital, posso chegar bem e começo a passar mal, não consigo nem visitar uma pessoa no hospital. Quem dirá Então, ter um bebê no... Quem dirá, acabaria numa cirurgia, com certeza, porque eu não conseguiria, não teria a tranquilidade que eu precisava para ter o bebê. E você, Renata? Você conseguiu convencer seu marido que o melhor seria ter um parto humanizado ou não? Desde a minha primeira gestação, eu já tinha conversado com ele que eu queria que o meu parto fosse em casa, né? Então, ele tinha aceitado. Como na primeira gestação não foi fácil, a gente acabou não conseguindo ter o parto em casa, ele ficou um pouco traumatizado. Ele falou, acho que não era para acontecer. Ele ficou meio assim. Mas daí eu pesquisei muito, li muito e passei muita informação para ele até que ele falou para mim, não, então a gente tem que começar a procurar uma assistência diferente. A orientação tem que ser outra. A orientação tem que ser outra. Mas então a gente vai fazer do jeito que você quer. Mas Porque logo que eu tive o meu primeiro filho, que nasceu de cesariana, eu fiquei muito traumatizada. Muito triste de não ter tido ele de uma maneira natural, porque a minha cesariana foi muito... foi complicado. Não, ela não foi complicada, mas ela não tinha indicação nenhuma. Não foi precisava? necessária. Não foi uma cesariana necessária, como a maioria que acontece no nosso Mesmo país. porque, como todos os profissionais, existem bons e maus profissionais, bons e maus médicos. Às vezes é mais fácil você marcar 10 mulheres para terem seus filhos na cesariana, porque você organiza umas 10, outra ao meio-dia, outras 2 da tarde, do que você ficar parado olhando. Você falou uma esperando, coisa né? interessante, o planejamento. É o planejamento. A gente se planejou, nós nos planejamos para vir aqui, né? E que horas que a gente tem que estar aqui, sentarmos, conversarmos a tal hora. Como que você vai marcar uma hora para o bebê nascer? Vai mandar Bebê um de e-mail parto- para ele. Bebê de parto natural não tem hora para nascer. Agora a cesárea, você pode marcar sábado de manhã, tal hora, faz a cesárea e ela vai toda bonita, depilada, maquiada. Quer dizer, o parto, essa cultura no nosso país que... Pode deixar, não faz mal do barulho. Não, barulho de criança é uma delícia. Então, quer verdade? dizer, quando bem orientado, tudo bem, né? O problema é esse. Essa coisa do planejamento é muito importante, de você planejar para ter um filho e esse filho nascer. O Francisco nasceu a hora que ele quis, ele tem um momento de A hora nascer. que ele precisava Sim, nascer. se não nascer até determinado, 40 semanas vai ser cesárea. Por Acho que quê? é uma coisa que ficou muito clara, a partir do momento que a gente começou a pesquisar muito, a gente aprendeu muito sobre as discussões de parto, até sobre as desnecessárias, né? Que não era necessário. né? Na verdade, foi muito bom ver que tem muitas vantagens para a criança nascer de forma natural, né, em relação a uma cesárea. E que a cesárea é uma cirurgia e tem implicações para a mãe e para a criança, mas que tem que ser adotada se ela, em algum determinado instante, for a melhor opção para o parto. Então a gente manteve a cesárea como plano C de emergência, né? Olha, se precisar ir para cesárea, a Priscila e a Márcia também nos auxiliaram. pra isso. Olha, é cesárea. Então não é uma posição radical. Deixar isso bem claro que Não é vai nascer assim, a não. única- A qualquer não. custo, não. a única de jeito coisa radical Existe o plano B. Isso. a única coisa radical era o posicionamento. Quer dizer, olha, tem que ser a melhor coisa para a mãe e para a criança. E a gente verificou nas listas de discussões da internet e tal, que o pessoal exclui um pouco a criança dessa escolha. Quer dizer, olha, eu vou fazer a cesárea,
à noite, porque assim eu consigo passar a noite no hospital, dormir, já saio na manhã seguinte, vou para o shopping, alguma coisa desse sentido. Mas já foi comprovado que no momento da cesárea há um sofrimento do bebê. Isso. Pro bebê, Ele né? não é avisado. Ele Não é um é momento retirado daquele No momento que não ambiente. está 100% na formação dele. Enfim, tem A muita Organização coisa. Mundial de Saúde, ela preconiza que 12% dos partos sejam cesárea. No Brasil, 90%. Tem alguma coisa errada, né? Eu acho que tem justamente por isso, porque muitas vezes foi bem o que o Renato disse. A gente pensa muito no que a mãe vai achar melhor, o que vai dar para organizar a agenda de todo mundo. Tem mulher que programa as suas férias para poder ter o bebê e aí controlar. Quer em quanto escolher a tempo data do volta, nascimento para homenagear pela alguém da numerologia, coisas do família. Mas tudo tem gênero. seu preço, né, Kátia? Eu acho que Então. tem um preço. Se você ir contra a natureza, você tem um preço a pagar, né? Então, a gente tem que pensar nisso.